Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal da família Tricolor, vídeos diários, sempre falando da nossa paixão que é o Fluminense Futebol Clube. Então vamos lá para a informação, que a informação é quente. Foi publicado no Saudações Tricolores pelo Pedro Rangel, a informação da Rádio Melão, que o Fluminense avalia a contratação de Jonathan Alves, um centroavante uruguaio do Barcelona de Guayaquil. E também vou trazer uma outra especulação que surgiu, também essa informação é do UOL, é de um atacante ganês de 19 anos. Então fica atento aí, deixa aquele like maneiríssimo, se inscreva que vai ajudar bastante aqui ao canal Tricolor. Então vamos para a informação, que é da Rádio Melão. O Fluminense avalia a contratação do atacante uruguaio Jonathan Alves, do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Os representantes do jogador entraram em contato com a diretoria tricolor, oferecendo o atleta. O Fluminense não tem scout, não é? Sempre assim. Sempre quando surge um jogador interessado ou alguém indicando uma especulação no Fluminense, é sempre o empresário que indicou, que ofereceu. Nunca é o scout do Fluminense com uma lista de jogadores procurando se informar sobre determinado jogador X ou Y. É sempre isso, indicação de empresário. E o Jonathan Alves é mais um jogador nesse quesito aí. Então vamos lá. Foi oferecido, o atleta foi oferecido ao Fluminense. A direção agora, juntamente com a comissão técnica, avalia a chegada do mesmo. Lembrando, esse Jonathan Alves foi jogador do Odair na época lá do Inter, jogou com o Ayrton Silva também lá no mesmo período. Era reserva, assim como o Ayrton Silva. Ayrton Silva entrava em algumas oportunidades, mas esse Jonathan Alves passou um bom tempo no Internacional no banco de reservas. Então, se for para depender do Odair aprovar ou não, esse que é o maior perigo. E o Fluminense tem que parar com esse negócio de mandar o treinador avaliar. Ainda mais o Odair, ele já mostrou que não é muito feliz com esse tipo de avaliação. Então, o Jonathan Alves, como eu falei, trabalhou com o Odair no Internacional, quando o treinador comandava o time colorado. Ele tem 32 anos, aos 32 anos, alguns dizem que ele tem 33, mas pelo que eu vi nas informações dele, ele tem 32 anos de idade. É muito velho, gente. O Fred já passou dos 30 há muito tempo, daí vai trazer um reserva para ele também nessa idade. Nós perdemos o Evanilson, que era um garoto, praticamente um sub-20, fazia gol pra caramba, daí a gente vai estar buscando jogador acima dos 32 anos. Parece que o Fluminense só se interessa por jogador acima de 30 anos, não pode. Daí o camarada vem, assina por 2 anos, o cara tem 32, vai sair do Fluminense com 33, 34 anos de idade. É complicado, o scout do Fluminense inexiste. A gente fica na mão de empresário e o empresário oferecer algum jogador. O atacante, 32 anos, o cara tem um histórico enorme, né? O atacante ainda tem passagem pela LDU, Júnior Barranquilla e pelo futebol português, quando defendeu o Vitória de Guimarães, é um time médio lá de Portugal. Então fui lá me informar, saber mais sobre esse jogador, Jonathan Alves. Ele tem um histórico grande, né, para a gente poder entender o Fluminense avaliar a contratação dele. Foi indicado, o Fluminense está avaliando, então é bem provável que alguma coisa aconteça. Ele é uruguaio, 1,83 m, contrato com o Barcelona de Guayaquil termina dia 31 de dezembro deste ano, em 2020 ele está livre, então ele pode assinar um pré-contrato com o Fluminense hoje, porque ele vai sair de graça. O Barcelona de Guayaquil vai perder o jogador de graça e o Fluminense somente vai ficar responsável por pagar os seus salários, porque ele já está no período de assinar um pré-contrato. Conquista, foi campeão do Clausura, uruguaio, período 2013-2014. Nesse mesmo ano ele jogava pelo Danúbio, ele foi artilheiro do campeonato uruguaio com 9 gols, temporada 13-14. Depois ele conquistou o campeonato colombiano, temporada 17-18, 2017-2018. Aí jogando pelo Júnior Barranquilla, e no Equador ele foi campeão nacional em 2016, defendendo o Barcelona de Guayaquil, que ele está no momento. Em 37 jogos pelo Barcelona de Guayaquil, o possante aí, Jonathan Alves, fez apenas 9 gols em 37 jogos. Meu amigo, comparar esses números dele com os do Fred, que é bem mais velho do que ele, chega a ser ridículo. Então o camarada faz poucos gols e além de tudo já é um pouquinho velho. Números atuais, nesse momento, Jonathan Alves atuando pelo Barcelona de Guayaquil, que está na Libertadores, ele fez 9 jogos, 2 gols e 1 assistência.
Na Série A do Equador, o Equadorzão, ele tem 6 partidas pelo Barcelona e apenas 2 gols. Então são números bem pequenos. Não vai resolver o problema do Fluminense, é mais um jogador acima dos 30 anos, com números muito ruins de gols, números baixos, e o Fluminense poderia muito bem resolver esse problema do centroavante, do reserva do Fred, subindo o John Kennedy e subindo o Samuel Granada. São 2 centroavantes que estão lá no Sub-20 fazendo um belíssimo campeonato. Vocês assistiram pela Sport TV o último jogo do Fluminense contra o Grêmio, 2-0, viram o que o John Kennedy é capaz. Tem que testar o garoto, subir, aproveitar, vai valorizar um ativo do clube, que ele é um jogador do Fluminense, vai valorizar o jogador, vai botar o jogador para ser visto e vai ajudar o jogador identificado com o Fluminense. Então não vejo explicação ou justificativa para trazer um jogador veterano de 32 anos de idade com poucos gols para ser reserva do Fred. Não vai ganhar posição nunca, e quando o Fred não puder jogar, não sabemos, praticamente não vai poder suprir essa carência. Sou mais em apostar no John Kennedy e no Samuel Granada. E a outra especulação do vídeo de hoje é de um jogador africano de 19 anos, ele é ganês, foi oferecido ao Fluminense. Aquele mesmo sistema do scout do Fluminense, né? O Fluminense fica sentado, o scout do Fluminense fica num determinado lugar lá nas Laranjeiras ou no centro de treinamento, esperando os empresários ligarem e indicarem seus jogadores. É o mesmo sistema. Esse jogador tem 19 anos, é ganês, atua no futebol americano, foi contratado recentemente, melhor dizendo, pelo Los Angeles Futebol Clube, foi oferecido ao Fluminense por um grupo de empresários. Segundo informações do site UOL, o centroavante Opoku, é o nome do centroavante, foi oferecido pelo empresário André Cury ao Fluminense e a outros clubes. Mas apenas o Fluminense, que o UOL conseguiu descobrir que esse jogador foi oferecido. Ele foi anunciado essa semana no Los Angeles Futebol Clube, mas não pode atuar pelo clube americano, porque ele não tem visto de trabalho ainda. Enquanto ele está rolando toda a documentação, está tirando todas essas documentações para atuar pelo Los Angeles, ele deve ser emprestado para algum clube. Por isso ele foi oferecido ao Fluminense. Mas mesmo assim, quando a documentação, se essa documentação sair rápido, ele não pode atuar pelo Los Angeles. Por quê? Porque o número X de jogadores estrangeiros na equipe do Los Angeles está preenchida. Ele vai precisar esperar algum jogador sair para poder ser encaixado nessa relação de estrangeiros do Los Angeles. Enquanto isso, ele provavelmente será emprestado para outro clube, e o Fluminense está nesse circuito aí, foi oferecido pelo empresário André Cury. Um jovem atacante, Opoku, 19 anos, uma idade parecida com Evanilson, centroavante que o Fluminense perdeu, infelizmente, para o futebol português. Ele é titular da seleção de base de Gana. Esses garotos de 19, 20 anos, 18, os clubes europeus ficam muito atentos a esse jogador, e acho um pouquinho estranho dele ter parado nos Estados Unidos e estar nessa situação. Na maioria das vezes são clubes europeus que contratam esses jogadores, essas promessas. Mas tem uma informação interessante: a idade foge daquelas escolhas costumeiras do Angione e sua turma lá no Fluminense, que escolhe centroavantes na casa dos 32, 33, 30 anos. Nesse caso ele é jovem, seleção de base de Gana, titular, centroavante. Então, entre o uruguaio e entre esse de 19 anos, é melhor dar uma olhada com mais calma nesse menino de 19, que viria por empréstimo. E jogador africano é muito bom, gosto muito de jogador africano, principalmente nessa faixa de idade aí. Pode ser muito interessante a vinda desse jogador aí para o Fluminense. Vamos observar se o Opoku aparece aí no Flusão. Sempre lembrando, né? Sempre lembrando, e isso é bom a gente frisar, que o Fluminense tem garotos nessa mesma faixa de idade, 19, 20 anos, lá na categoria de base, que jogam muita bola, que é o caso do John Kennedy e do Samuel Granada. Se é para trazer um jogador de fora nessa mesma faixa de idade, é melhor dar moral para a garotada que está aqui, que a gente sabe que joga bola. Quem viu o Fluminense Grêmio viu o quanto o John Kennedy jogou, o quanto ele é perigoso, como ele é um bom centroavante. E o Samuel Granada também está fazendo muitos gols. Valoriza a nossa base, os garotos da nossa base, que no futuro o Fluminense pode até conseguir um dinheiro legal com esses jogadores. Bota nos profissionais. Tem que fazer valer, tem que fazer fermentar essa garotada aí para crescerem
e darem frutos para o Fluminense, principalmente na equipe profissional, aí no futuro pensar em vender e vender bem, um valor que possa ajudar o clube. Essas duas especulações, um uruguaio na casa dos 32 anos, partindo para 33, e um ganês, seleção de base de Gana, com 19 anos de idade. Então são essas as especulações da vez. O Fluminense continua a sua busca por centroavante, pedindo sempre para os scouts do Fluminense, vá à rua, vá procurar, bate na porta dos clubes, pergunta pelos jogadores, não fica esperando o empresário, porque o empresário vai te oferecer um monte de baranga. Também evita perguntar ao Daí o que ele acha, tá? Rapaziada, muito obrigado, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, aguardo vocês para o próximo vídeo.